o Tec Segurança do Trabalho da Vetrado. Sou Tec Segurança formado em 2012, depois fiz meio ambiente, hoje estou cursando na área de RH. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o nosso posto de trabalho. O cargo que você exerce é de liderança ou o seu cargo é área operacional ou de escritório, que é necessário que outras pessoas possam responder para as outras pessoas? Vamos parar para analisar um pouco. Você já foi em algum lugar e quando você estava chegando, parece que dava dor nas costas, tinha um suor, aquele suor gelado, e algumas pessoas até têm dor nas costas, se sentem desconfortáveis nessa situação? Ou talvez, quando está chegando uma pessoa na sua casa a qual você não deseja que ela esteja ali, e você parece que meio passa mal. Já aconteceu? Ou então, precisa ir na casa de alguém por uma necessidade familiar e quando você está chegando, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Já teve essa sensação? Então essa sensação é uma sensação que nós sentimos da parte de insegurança, ansiedade, lugares que para nós não fazem bem para o nosso bem-estar mental, e isso com certeza afeta a nossas questões físicas. Isso na nossa convivência no dia a dia. Em algumas ocasiões, quando nós moramos em um bairro que talvez não gostamos, fica uma situação um pouco complicada se a casa for própria, porque vai ter que vender, alugar, convencer os outros familiares para que você saia dali. É um processo um pouco mais difícil. Se for com familiar, é necessário afastar-se, porque não dá para deixar de ser ex-família da pessoa. O que eu quero dizer com isso aí? Que nós, quando nós estamos num ambiente que não é agradável para nós, isso nos causa problemas de saúde, questões mentais, o desconforto. Pode ser que nós tenhamos algum trauma de alguma situação do passado. Talvez a pessoa passou por uma questão de abuso psicológico, um abuso sexual, e isso se torna totalmente desconfortável. Para nós pensarmos um pouco nesse sentido, vamos imaginar no que tange ao trabalho. Então, o trabalho, aqueles que exercem cargos de liderança, precisam de proporcionar um ambiente em que as pessoas não se sintam retraídas quando estão chegando nele. Ou então, que vão falar, puxa vida, eu preciso de ir trabalhar, eu preciso de estar novamente naquela empresa. Então, isso daí não seria agradável para nenhum de nós. Não é assim? Dessa forma, o que a gente pode falar é que o nosso posto de trabalho ele precisa de ser saudável. Ele precisa de ter alguns aspectos relacionados a não ter assédios, ou trabalhar para melhorar as condições de assediadoras, seja no âmbito sexual ou no âmbito moral, nas questões de outras violências, que essas estão de acordo com a NR5. Quando se fala dos riscos psicossociais, a quem deve estar primeiramente envolvido nesse processo? Então nós iremos responder essas perguntas durante esta palestra.
A legislação brasileira e a saúde mental nas empresas. O Brasil tem avançado na questão de várias políticas relacionadas à saúde mental dos trabalhadores. Recentemente foi aprovada a lei da prevenção contra o suicídio, agora em setembro de 2025. Isso, as empresas, os órgãos públicos, eles terão que fazer as suas campanhas para evitar com que a saúde mental das pessoas elas possam ser afetadas e até com que as pessoas deixem de viver. A legislação brasileira, lá na Constituição Federal, que é de 1988, uns consideram antiga, outros consideram nova, por ser uma Constituição que a cada dia tem os seus ajustes, ela é importante para todos nós, porque é a nossa causa pétrea, né? A Constituição brasileira estabelece no seu 7º artigo que é direito dos trabalhadores reduzir os riscos inerentes do trabalho. Então, aí como que isso é feito? Aí mencionou sobre por meio de norma de saúde. Agora, como que por meio de norma de saúde? Aí nós vamos voltar em alguns aspectos, como lá em 1943, na CLT, que essa consolidação da lei do trabalhistas que foi por meio de um governo, na época, autoritário, mas ela trouxe vários benefícios aos trabalhadores. E isso, hoje nós temos, por meio de tantas orientações, existe a base das normas de saúde. As normas de saúde, elas estão relacionadas na parte mental, na NR17. Lá fala sobre ergonomia. Então, o que você entende de ergonomia? Talvez para alguns ergonomia pode ser você ficar sentado, você ter um posto de trabalho que a sua cadeira regula certinho, ou você está na distância adequada para o computador. Isso sim, é isso mesmo. Mas se tiver algum desses itens que sejam desfavoráveis à saúde do trabalhador, vai afetar a parte mental desse trabalhador. Porque o desconforto ele irá afetar a saúde de qualquer trabalhador. Você vê como que uma situação ela está ligada com a outra? Então isso inclui a responsabilidade das empresas adquirir condições adequadas de trabalho para os seus funcionários, não são para os seus colaboradores. Essa ideia de funcionários é a parte certa que está dentro da lei, porque nós fazemos a empresa funcionar. Colaboradores é um método que as empresas têm utilizado para os trabalhadores, os funcionários, eles achar que sempre devem contribuir com as empresas. Não precisa de pedir aumento, não exige com que tenha algum progresso na sua carreira, porque você é um colaborador. Aí, quando você colabora, você se acarreta de responsabilidades e isso afeta a saúde mental. Em 2013, a lei fala sobre a Lei de Acompanhamento de Saúde Mental do Trabalho. Então, as empresas têm que oferecer acompanhamento psicológico para os seus trabalhadores. Porque qual trabalho que não se tem pressão? Então, se você analisar, será que uma pessoa que trabalha numa mecânica de usinagem, ela sofre pressão? O trabalho dela é preciso. 1/10 de milímetro pode ser muito para uma peça. Então imagine a precisão que esse trabalhador precisa
precisa de agir para evitar com que ele seja cobrado e nisso ele tem a sua pressão interna. Imagine quem trabalha com RH. Se ele errar na folha de pagamento, a empresa poderá receber um processo trabalhista posteriormente. Mais uma outra atividade, médico. Se ele errar numa cirurgia, vai deixar sequelas ou então o paciente poderá perder a vida. Várias profissões, elas sofrem pressões no trabalho. Imagine um porteiro, se ele deixar entrar uma pessoa indevida no prédio, pode acontecer um assalto. Então, todas essas questões, elas afetam a saúde mental do trabalhador. Aí nós vamos falar um pouco sobre os riscos psicossociais e pensar sobre como que a segurança do trabalho, ela evoluiu. Existe o médico Ramazzini, que ele foi um pai da medicina do trabalho, em que muitas questões relacionadas à saúde do trabalhador, esse médico, ele cuidava das pessoas que trabalhavam nas olarias, os trabalhadores que eram os limpadores de chaminé. Então, a medicina no trabalho, ele foi importante para entender sobre as questões de higiene ocupacional. Nos anos antes da Primeira Guerra e também do período pós-guerra, com a Revolução Industrial, muitas pessoas elas trabalhavam nas indústrias que eram sem proteção, as máquinas, sem treinamento, e algumas cidades na Inglaterra eram chamadas de cidade dos mutilados, de tantos acidentes de trabalho que aconteciam. No Brasil, na década de 70, de uma forma especial em 1975, houve um número enorme de acidentes de trabalho, com quase 1,5 milhão de acidentados, que isso representava 1 a cada 6 trabalhadores que sofriam acidentes. Então, todas essas questões, elas envolvem a saúde do trabalhador. A fisiopatopatia da picomiolinose dos trabalhadores na época do carvão, as minas de carvão na Ásia, na Europa, esses trabalhadores eles tinham doenças, principalmente doenças pulmonares. Os limpadores de chaminé tinham doenças que estavam bem relacionadas com fumos oriundos de carvão vegetal. Com a produção e o crescimento da extração de petróleo, muitos trabalhadores que até hoje estão expostos a soldas, a materiais que são ligados a benzeno, a nego de fumo, em que afeta o pulmão dos trabalhadores. E o que dizer da silicose? Olha nesse lado direito um pulmão saudável e do lado esquerdo desse homem um pulmão doente. Aquelas telhas de amianto que eram muito resistentes, materiais de amianto que eram usados para fazer freio, pastilhas de freio que eram resistentes à temperatura e à fricção, esses materiais eles causaram doença em inúmeros trabalhadores. E os trabalhadores que estavam nessas atividades, eles sabiam que eles iriam ficar doentes. E como que isso afetava a parte mental desse trabalhador? E em muitos casos, as próprias famílias ficavam doentes, as esposas, os maridos traziam no seu corpo fibras de amianto e quando tinha relações com as esposas, elas passaram a ter doenças no colo do útero.
Esses dados, eles são da Fundacentro. O número enorme de acidentes, conforme mencionei, que os trabalhadores chegaram a cada 6 trabalhadores, um sofrer acidente de trabalho em 1975. Então, tudo isso afeta o fator psicossocial dos trabalhadores. Em 1970, os trabalhadores, quase que um terço dos trabalhadores, eles trabalhavam 50 horas semanais. E 68,4% trabalhavam entre 40 e 60 horas semanais. Então, nesse período em que houve o progresso no Brasil da industrialização, principalmente automobilística, aconteceram-se um número de quase 2 milhões de acidentes de trabalho em 1975. Isso representava quase 15% dos acidentados relacionados à atividade ativa de trabalhadores que eram segurados pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo IANSP. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do trabalho, aonde acontecem os assédios. O trabalho, conforme NR17, é definido de pelo menos 6 formas. Uma é as normas de produção. Então, os assédios, eles estão ligados bem exatamente nisso aqui. Porque as normas de produção, elas não são como você sabe fazer, mas como isso deve ser feito. Por exemplo, a pessoa que trabalha em um banco, ou trabalha em uma instituição, ou trabalha em um plano em vender linhas telefônicas, entre outros, ela é incentivada e cobrada da sua meta para vender determinado produto. E esse produto, ele precisa seguir uma norma de ser feito. Nesse caso, a pessoa vai fazer, porém, ela sabe que aquilo não é bom para o cliente. Então, quando a pessoa é um profissional bom, uma pessoa honesta, isso afeta o lado psicológico dela. O modo operatório, então, da forma que ele é feita, quais são os métodos que devem ser usados para fazer, isso está dentro da NR17. A exigência do tempo. Vamos imaginar que você costure banco de carro de automóveis. Então, você precisa de costurar X bancos por dia, porque tem um pedido de uma montadora que vendeu uma quantidade grande, talvez para uma locadora, e essa exigência do tempo ela vem para o trabalhador para realizar no menor tempo possível com a maior qualidade possível. Como que o trabalho do trabalhador é realizado? Qual que é o ritmo de trabalho? Como que são as suas pausas? Será que esse trabalhador ele pode ir no sanitário, beber água, ter uma pausa de descanso, de relaxamento? As tarefas, o conteúdo das tarefas a quais são designadas aos trabalhadores em qualquer atividade e quais os instrumentos técnicos que ele tem para trabalhar. Então imagine um porteiro que ele não tem um celular para poder se comunicar. Ele tem que usar o dele. Então isso aí pode afetar na organização do trabalho. Então tudo isso ele pode afetar a saúde do trabalhador. A saúde mental. A Organização Mundial da Saúde ela disse que proporcionalmente foram perdidos 12 bilhões de dias trabalhados anualmente
em virtude de a parte mental. Isso representaria 32 mil anos de trabalho. É como se 32 milhões de anos de trabalho. Então quer dizer que se ficasse afastado 32 milhões de pessoas durante o ano, é o que daria as 12 bilhões de horas relacionadas à parte psicológica. Você já sentiu dor nas suas costas? Pois bem, talvez já, não é? Conhece alguém da família que sentiu? A pessoa começa a andar meio tortinha, não é? As dores físicas, embora a pessoa que sente, mas elas podem ser perceptíveis para quem está à sua volta. Só que as dores mentais, elas não são percebidas em alguns casos, porque elas são meio que ocultas. Por isso que é necessário cuidado. Agora, quem é que deve cuidar desse lado da saúde do trabalhador com os riscos psicossociais? Conforme a cartilha do governo federal, ela fala sobre o estudo preliminar ergonômico. Então, esse estudo ele deve ser feito não é pelo RH, ele deve ser feito pela segurança do trabalho. Então isso está dentro da norma. Já conversei com pessoas que falam, não, mas é o RH tal que vai ter que fazer porque existe a pesquisa de clima. A segurança vai fazer e vai passar para o RH. Quem está lá do lado cuidando da saúde do trabalhador é RH ou segurança do trabalho? Ou SESMIT? Então quem cuida da saúde do trabalhador, nesse caso, é o profissional de segurança do trabalho. Então ele que está lá do lado para poder resolver essas questões, observar como que o trabalhador precisa desse cuidado, está dentro desse contexto. Porque o objetivo da segurança do trabalho é prevenir o adoecimento mental do trabalhador. Ele tem contato com os trabalhadores, observa o processo, na integração dá orientações, inclusive nas integrações de segurança, o profissional de segurança do trabalho deve falar sobre assédio moral e assédio sexual. Existem alguns vídeos aí da Fundacentro que falam sobre assédio sexual, o de abril de 2025. O de assédio moral é a dor invisível. Pode selecionar os pontos ali que os auditores do trabalho falam, seria interessante. Agora, o que está relacionado com a liderança para os riscos psicossociais? Eles devem dar orientação, saber como disciplinar, dar apoio, exemplo, mostrar a liderança e conhecer os funcionários. E todos nós temos a capacidade de praticar 80% do nosso cérebro, ele aprende praticando. Então aí está um organograma de como deve ser feito. Então a CIPA, ela é importante estar próximo dos gestores para poder atender a área operacional. A segurança do trabalho está na hierarquia para cuidar desses e orientá-los. E a autodireção em proporcionar os recursos. A NR1 ela fala sobre gerenciamento de riscos. É tanto que ela fala sobre gerenciamento de vários riscos. Riscos de acidente, riscos físicos, ergonômicos, mas agora ela fala também do risco psicossocial que deve estar dentro do programa de gerenciamento de risco. Mas existe uma questão, será que todos os trabalhos têm esse risco psicossocial? Segundo a cartilha do governo, não. Só que quando a gente observa algumas atitudes, alguns fatores nas empresas que evidenciam os riscos psicossociais, é um sinal de alerta. Alta rotatividade,
pedido de demissão, querer não ficar na empresa, conflitos, falta de motivação. Então isso, pessoas alto número de pessoas com crise de ansiedade, isso é um fator importante para observar dentro das empresas. A portaria de 1419/2024, ela menciona sobre esses riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que as empresas precisam de ter um inventário de risco relacionado a esse risco psicossocial, e muitas só vão funcionar quando tiver atuação do poder público, tá certo? Por isso que é necessário a gente pensar um pouco nesse aspecto. A ANR17, que tem como base na parte ergonômica, que fala também sobre os riscos da organização do trabalho, levantamento, transporte de cargas, o mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos, ferramentas. Então, tudo isso ela fala, mas com a parte relacionada ao risco psicossocial. Agora vamos falar de liderança. Então, a gente observa sobre a liderança alguns pontos que nessa imagem aí elas nos fazem pensar. Porque parece que as pessoas estão bem dispersas, os monitores estão virados ao contrário, não há ninguém palestrando sobre determinado assunto. Lá na frente, parece talvez um gestor conversando com uma pessoa. Então, a organização do trabalho, ela precisa entender como que a liderança ela deve conduzir a equipe. Não precisa ser amigo da sua equipe, ela precisa conduzir a equipe para que ela possa ter um ambiente saudável e também ter um ambiente em que possa ajudar os trabalhadores a entender o processo. Por isso que fala sobre que a liderança e gestão de equipes são fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Então, precisa de entender quais são as necessidades dos trabalhadores. Mas quais são os tipos de liderança que existe? Existe aquela liderança que é autocrática, que, vamos dizer assim, é mais ditadora do ponto de vista dela, é o ponto de vista certo. Eu vou fazer, dessa forma vai existir, dessa forma vai permanecer, nós não vamos mudar. Essa é a autocrática. O democrático é aquele que escuta a opinião dos trabalhadores no geral. Para poder tomar decisões, precisa de ouvir a opinião dos seus liderados. É como se fosse o governo tomando decisões, ouvindo a opinião do Congresso. O liberal é aquele que deixa que os trabalhadores tomem as suas decisões e façam da forma que preferem. É como se fosse um Estado não dependente do Estado. Mas qual que é melhor? Então, se for misto, é melhor, porque uma hora você vai ter mais autoridade, em outras ocasiões você irá escutar a equipe, e em outras ocasiões a equipe terá autonomia. Isso é a liderança mista, é a melhor possível. A liderança, o que ela deve ter? A liderança ela precisa ter resultados notáveis segundo as necessidades da organização e o bem-estar da equipe e dos clientes e fornecedores. Ter conhecimento, mas que sejam aplicáveis nas atividades e na maneira de gerir pessoas. A liderança precisa ter comportamento adequado de postura, honestidade e não se envolver em questões que sejam desfavoráveis para a equipe. Agora, o que o líder faz? O líder
ele precisa treinar os trabalhadores, entender que os funcionários não são filhos dele, mas treinar. Esse é um aspecto interessante. Outro ponto: usar métodos que sejam eficientes e métodos corretos segundo a legislação e os padrões de políticas adequados da empresa. A liderança precisa entender a sua equipe, ouvir a sua equipe, saber quais são as habilidades de cada um, em alguns casos, como que os problemas pessoais afetam os trabalhadores. Isso é importante. A liderança precisa de fazer uma boa composição da sua equipe para que possa liderar. Como assim fazer a composição? Então, se o trabalhador ele está na sua equipe, talvez ele seja uma pessoa motivada e não treinada. O que você vai fazer? Treinar ele. Se ele for uma pessoa treinada e não motivada, você vai motivá-lo. Se você não conseguir, não tiver êxito para poder mudar esse circuito, o que você vai fazer? Vai precisar de trocar para compor uma equipe adequada. Controlar a sua equipe não de maneira autoritária, mas saber das atividades a quais foram designadas e acompanhar elas com respeito. Saber da competência de cada membro da sua equipe. Talvez você seja um gestor de produção. Um é melhor para operar a máquina, outro é melhor para dar acabamento numa peça, outro para alimentar essa máquina. Saber quais são o melhor. Entender a cultura da empresa. A cultura da empresa ela pode ser bem diferente da nossa. Ou talvez de uma outra empresa que você trabalhou. Talvez você trabalhando numa empresa de fazer palha de aço. Ela tem uma cultura X. A outra faz o mesmo produto, mas ela tem uma cultura Y. Então é interessante nós sabermos disso, né? A liderança precisa inspirar os seus trabalhadores para que as atividades sejam feitas de maneira eficaz. A liderança deve organizar o trabalho e ajudar com que o trabalho ele seja saudável e também que esse trabalho ele seja produtivo a cada membro do seu setor. Para isso é necessário conhecer a equipe. Essas informações estão escritas abaixo. Dá uma olhada nessa imagem. O que você vê? Do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito parece que até que está mais estável a terra, não é? Mas do lado esquerdo... Lá no fundo tem geleira. Depois tem como se fossem uns pinheiros, como tem ali na cidade de Camanducaia. Ou talvez próximo dos Pinhais, em Curitiba. A outra é uma terra arenosa. Mais para frente, uma terra mais sólida. E depois parece algumas rochas magmáticas, não parece? Então isso quer dizer que o cenário ele foi mudando. Isso demonstra que as relações do trabalho também mudam. A liderança precisa abordar a sua método de falar conforme vai mudando o período e vai mudando o tempo também. Desafio da liderança em tempos de constante mudança. Os líderes enfrentam a resistência à mudança por parte de suas equipes. A necessidade rápida das adaptações pode gerar estresse e confusão. Quando você mudar de casa, será que é tudo tranquilo? Talvez você tenha que mudar, não é? Aí você vai para outro bairro e fala, meu Deus, não conheço ninguém. Nossa, que lugar tranquilo. Isso é um desafio. Imagine dentro de uma empresa. A gestão do tempo também é desafiadora em lugares de constante mudanças. Vamos pensar numa situação que pode mudar rápido. Numa empresa que trabalha de modo sazonal, faz panetones e faz outros pães.
Aí na hora que eles precisam mudar as máquinas, é tão rápido para fazer essa mudança, e é necessário o quê? Isso aí. Habilidade de comunicação, deve ser proficiente em comunicar de forma clara, precisa, conforme as habilidades da equipe, escutar para entender as preocupações da equipe. A comunicação transparente também ajuda. Agora um outro aspecto que vamos falar é o equilíbrio que a liderança deve ter com o coração e a razão. Se for racional demais, nós podemos ser frios. Se for coração demais, vamos perder a equipe. É necessário equilíbrio nesse sentido. As empresas têm que pensar também nas questões da liderança, nas mudanças da tecnologia. Vamos imaginar que você seja um líder de uma equipe pequena, vai de limpeza, tá? Puxa, mas hoje tem empresa que usa como se fosse um botão para poder marcar os locais que o trabalhador ele passou. E quanto que isso afeta? Será que ele sabe mexer? Outro ponto. Quem trabalha com escritório? Eu mesmo sou técnico de segurança do trabalho, aí o meu gestor me liga. Ele me liga bastante. Mas me liga bastante mesmo. Aí me liga e fala, preciso de ver tal coisa, situação lá do PGR, eu tô lá. Não, agora preciso de ver sobre o MTR, fazer MTR, tô lá. Agora, então, essas situações, às vezes você está lá com uma planilha, com um programa aberto, aí você vai fazer um sistema de gestão, depois você vai fazer compras, daqui a pouco você precisa fazer inspeção, uma orientação a trabalhadores, montar treinamentos, e tudo isso é uma situação muito rápida que muda muito. Quem trabalha com notas fiscais, questões tributárias, aí precisa conhecer o programa tal e mais um outro programa, sei lá, pode ser da SAP, pode ser um programa da TOTOS ou outro programa, enfim. Todas essas mudanças tecnológicas, elas podem, devido à demanda do mercado, ter mudança muito rápida na equipe. E a liderança precisa saber conduzir isso de forma eficaz. Como que elas afetam e se comunicam? A adoção de novas tecnologias requer treinamento por parte da equipe. As mudanças culturais, a cultura organizacional impacta diretamente a aceitação de mudanças. Valores e normas influenciam a forma como a equipe reage às novas direções. Então, imagine assim, todo mundo da empresa podia atender celular, agora não pode mais. É uma mudança. A empresa antes ela permitia que os trabalhadores eles fossem da ponte de ônibus, uma van levasse até lá, agora não permite mais. A empresa ela não tinha uniforme, agora ela tem. Percebe como a cultura? Então é interessante esse aspecto. Agora a necessidade de resolver as questões sobre assédio. Então primeiro nós vamos falar o que não é assédio. Se de repente duas pessoas se interessam no trabalho, uma pessoa interessa pela outra e se aproxima com respeito, faz algum convite respeitoso, mas que não mantém o relacionamento lá dentro, isso não é considerado assédio. Assédio sexual. O que é assédio sexual? Ele é definido como o ato de constranger alguém no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Isso pode ser no nível superior hierárquico ou ascendência também inerente ao exercício do emprego da função. Então, quando a pessoa ela tem um comportamento agressivo, palavras agressivas, ameaça de tocar, de ter relação com a pessoa, isso é assédio sexual.
A gente tem que pensar também na questão de constrangimentos, favoritismos, linguagens, e tudo isso é, é crime, tá certo? Segundo o Senado Federal, mensagens escritas, gestos, cantadas, toques, ficar tocando na pessoa, não quer tocar em mim, toca. Precisa ser na parte íntimas não. Piadas imorais, insinuações, opa, gestos, chantagens, ó, você pode crescer na empresa aí se você... Conversas indesejadas sobre sexo. Então, trabalho não é lugar de falar de sexo. Sexo você fala com o teu cônjuge. Oferecimento de vantagens ou pequenas benesses para a pessoa assediada em troca de sexo e convites impertinentes de assédio sexual. Assédio moral. Então, assédio moral, existe uma definição que uma agressão não era assédio moral, mas isso mudou. Então, assédio moral como fator de degradação do ambiente profissional é algo já muito antigo. Então, as empresas elas têm um método que você não tem mais um companheiro, conforme diz lá o vídeo A Dor Invisível, mas você tem um competidor. Então, isso aí é a questão do assédio moral. Né? Aí diz que a repetição deliberada de gestos ou palavras orais ou escritas. Então, isso é assédio moral. Tentar excluir uma pessoa de alguma questão, de uma função, colocar, rebaixar. A pessoa, ela exerce um cargo técnico, você coloca ela para varrer o chão. Isso pode ser classificado como assédio moral. O assédio moral, quais são os danos para o assediado? Ele causa culpa, rejeição, inferioridade, baixa estima, depressão e, em alguns casos, até cogita-se em cometer suicídio. Então, é isso daí que é assédio sexual. Para vocês terem uma ideia, assédio moral, para vocês terem uma ideia relacionada ao suicídio, no Brasil, tiveram 730 mil acidentes de trabalho em 2023. Né? Mas, segundo em 2022, 700 mil pessoas elas cometeram suicídio conforme a Organização Mundial de Saúde. Assédio moral afeta a parte física da pessoa, subjetivos, a pessoa tem irregularidade no seu organismo, palpitações, tremores. Lembra que eu mencionei assim, quando você chega na casa ou no bairro de uma pessoa, que você começa a ter algumas sensações horríveis, ou se você mora em um lugar que não é agradável, isso daí também tem a ver com assédio, é um sentimento parecido que tem relacionado ao assédio moral. A insônia que o trabalhador vai ter, então o trabalhador chega lá sempre polichado, olheira, pode ter alguma coisa relacionada ao trabalho que está inadequado. Outra questão, a falta de desejo sexual, que é uma coisa normal para o casal. Aí a pessoa vai se afetando, talvez em virtude do assédio moral que ela passa no trabalho. A pessoa tende a se isolar quando ela não se defende. E isso vocês, como líderes, gestores ou futuros líderes, devem tomar atenção. Então, o que pode ser feito? Nas integrações de segurança, trabalho, integrações de RH, orientar as pessoas que colocam limite e não deixam com que isso aconteça. A redução da capacidade de concentração, de produtividade, erros, cumprimento da tarefa, tudo isso são danos causados pelo assédio moral. Para a empresa, vai prejudicar a sua imagem, porque hoje tudo quase que acontece pode ser publicado nas redes sociais. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu esqueci de falar algo, vou mencionar, existe a lei de proteção de dados. Então vamos imaginar que um colega se feriu, passou mal, vomitou, enfim. Aí você vai lá e tira a foto. Isso é moral. Ela pode te processar. Tá certo? Tranquilo?
Agora, o que pode ajudar a melhorar nas questões do assédio? Então, nós falamos vários problemas. Uma delas, fazer pesquisas confidenciais, tomar o café com a equipe, ouvir as suas preocupações, o que incomoda o trabalhador, o que afeta a mente do trabalhador e atividades que tem que melhorar no rendimento. Então, nós observamos aí essa apresentação. As fontes de matéria estão descritas nesse último slide. E eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês. Pode procurar lá RHTST no Instagram, como também no YouTube, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, acho que vai ser importante para todos nós. Obrigado. Às vezes até um toque de telefone com excesso pode ser preocupante ao trabalhador. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre o assunto, fiquem à vontade.